Aí. Bom, boa noite aí, galera, quem está assistindo aí, pessoal aqui. Hoje, mais uma aula de processo civil. A gente vai falar de ação. A primeira aula de jurisdição, agora a gente vai falar um pouco sobre ação. Então vamos lá. Primeiro ponto aqui que eu separei para falar um pouquinho aqui com vocês é sobre essa nomenclatura, né? A gente ouve muito aí no dia a dia, as pessoas falam no dia a dia forense, aí no dia a dia da prática jurídica sobre ação, entrar com uma ação, entrar com pedido, demanda, processo, e os termos são usados assim meio bagunçados. Então, eu coloquei esse destaque aqui agora para a gente ter pensar nessas nomenclaturas. Ao longo que a gente for conversando aqui hoje, vamos pensar no uso da nomenclatura. Essa nomenclatura ela é importante, é uma técnica jurídico-processual que ajuda também na hora de resolver as questões, se a gente pensar no que cada termo vai significar realmente na prática. Então vamos lá. Ação. Mais do que ação, eu acho que é mais importante a gente ter a ideia de direito de ação. A doutrina fala muito em ação, né? Se vocês pegarem nos tópicos dos livros, sempre vai ver lá jurisdição, competência, ação. Mas a ideia daqui, a gente vai falar do direito de ação. O direito de postular, o direito de buscar, de demandar, o direito de buscar do Estado juiz uma tutela jurisdicional. É isso que a gente tem que falar aqui. Talvez aqui, durante a minha fala eu acabe misturando um pouco, mas a ideia é do direito de ação. Então, o que é esse direito de ação? Ele tem dois significados. Um significado em sentido amplo e um significado em sentido estrito processual. Então, vamos lá. Significado em sentido amplo. Ação em sentido amplo. Ou direito de ação em sentido amplo. Essa é chamada aí também do ação em nível constitucional. Gente, é um direito constitucional, é um direito previsto há muito tempo. É uma conquista da sociedade de muito tempo que está incorporada no nosso texto constitucional. É um direito de obter do Poder Judiciário e do Poder Público em geral uma resposta a qualquer pedido que você faça. Conhecido também como direito de petição. Junto do que a gente falou ali na primeira vez que eu vim aqui, está dentro, relacionado com o direito de acesso à justiça, aonde a gente vai poder falar em destaque aqui em acesso à justiça do artigo 134 da Constituição, que é aquele da Defensoria, que a gente sempre fala, e do artigo 185 do CPC, que também destaca essa qualidade aí, essa responsabilidade até da Defensoria Pública de promover o acesso à justiça. O direito de petição, a primeira previsão dele foi na Magna Carta, lá em 1215, que é muito antigo isso aí. Então, uma conquista que o Estado, que os cidadãos conquistaram do Estado de poder exigir uma resposta a qualquer questão que seja posta em face dele. Declaração dos Direitos do Homem e do Cidadão previu, 1789. Declaração Universal dos Direitos Humanos, 1948. E a nossa Constituição, artigo 5º, inciso 34. Ele diz assim: são a todos assegurados, independentemente do pagamento de taxas, o direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder. Esse direito de ação aqui que a gente está falando é incondicionado. Grifa, destaca, incondicionado. Pode ser exercido sempre. Pode ser exercido e sempre se exige uma resposta. Certo?
O mais marcante aqui para a gente é direito de petição, constitucionalmente garantido e incondicionado. Beleza? Em sentido estrito, direito de ação em sentido estrito. Agora, a gente está falando do nível processual. Vamos entrar aqui no processo civil mesmo. No começo, gente, lá atrás, não existia uma distinção muito clara entre direito material e direito processual. Hoje, para vocês, eu acho que fica bem tranquilo essa separação. Mas nem sempre foi assim. O direito material era... O direito processual era parte do direito material. Ele nem existia, na verdade. Eles consideravam que era a mesma coisa. Não existia nenhuma autonomia desse direito. Então, o direito processual, quando surge, ele vai ser caracterizado, ao contrário quando a gente vai falar do direito de ação em termos de direito processual, ele vai ser caracterizado por vou falar aqui de características muito marcantes. Ele é autônomo, isso vocês vão marcando aí, porque a gente vai retomar isso agora nas teorias que vai vir depois. Ele é público, ele é subjetivo, ele é condicionado, ele é instrumental. Então é o direito de ação em sentido estrito. Ele tem uma natureza processual e não mais constitucional. E ele tem essas características: autônomo, público, subjetivo, condicionado e instrumental. Ao longo das teorias aqui e do estudo do direito de ação, vocês vão entender cada uma delas. Então, para explicar esse direito de ação em sentido estrito, esse direito de ação processual, foram sendo criadas teorias. Essas chamadas teorias da ação. Então, a primeira teoria é bastante doutrina aqui, gente, essa parte. Eu fui pesquisar uns exercícios para a gente fazer e eu achava que não caía tanto. Mas eu acabei achando vários exercícios de concursos da Defensoria que cobraram, inclusive, essa parte um pouco doutrinária. Então, assim, não precisa saber certinho tudo, o nome do autor, todos os autores ou a data, mas é bom ter uma ideia geral dessas teorias, porque até vocês vão ver que elas aparecem nas questões. Então, é importante saber, ter uma noção disso aqui, certo? Então vamos lá. A primeira teoria, ela é chamada de teoria concretista ou imamentista. Se apareceu imamentista, lembra que é a mesma teoria concretista. Imamentista. É uma conceituação clássica e privatista daquela ideia de mistura do direito material e direito processual. Nessa teoria, o que é mais marcante é que só existe direito de ação se houver a procedência do pedido. Estranho, né? Esquisito. Esquisito porque a gente nasceu em uma outra fase, em uma outra era do processo e a gente não entende isso, mas para eles eu só teria direito de ação se o meu pedido fosse procedente. Então, ao contrário de fazer como o juiz faz hoje, analisar ali as condições da ação numa fase preliminar, mandar citar se o processo estiver em ordem, ele só ia te considerar que você tinha direito de ação se ele verificasse que seu pedido era procedente. Estranho, né? Então, esse direito de ação fica absolutamente atrelado ao reconhecimento do pedido. Aí, então,
né, dentro dessa teoria, a gente já tem que pensar na crítica a ela. Qual que é a crítica que é feita a essa teoria? Há uma confusão, né, gente? O que está sendo confundido aqui? É isso, mas o nome que a gente... o que é separado? O que eles não separavam e que hoje é separado? Exatamente, eles misturam o direito processual, o direito de processar, de demandar, o direito de ação, o direito de movimentar o judiciário, ele é diferente do direito material. Para essa teoria, era misturado. Então, essa é a crítica que se faz a essa teoria da ação. Certo? Teoria concretista. Mistura do direito material com o direito processual. Só há direito de ação no caso de procedência do pedido. Não tem que avançar muito aí não, gente. É isso mesmo. Vai ver isso lá na prova. Se aparecer, qual é a teoria? Concretista. Acabou. Segunda teoria que tentava explicar o direito de ação. Teoria abstrata. Essa teoria surgiu como contraposição à primeira. Teoria concretista, né? Ela já vai dizer o contrário. Não. Sempre vai ter, sempre que houver uma resposta do judiciário, há direito de ação. Mesmo que não seja reconhecido, não seja julgado procedente o pedido, há direito de ação. Sempre que eu for pedir para o poder público, na figura do Estado juiz, há direito de ação. Mesmo que a ação seja extinta sem resolução do mérito, há direito de ação. Qual que era a crítica para essa teoria agora, gente? O que ela misturou aqui? Primeira coisa que a gente separou: o direito de ação em sentido amplo e o direito de ação em sentido estrito. Aquela separação, aqui nessa teoria, perde sentido. Tudo é direito de ação, sempre vai ter direito de ação. Enquanto acho que vai ficar mais claro na terceira teoria, porque a primeira, em sentido amplo, qual que era a característica dela? É incondicionada. Você pode pedir em qualquer caso, sem a presença necessária de nenhum requisito. Agora, em sentido estrito, ela é condicionada, era uma daquelas características. Aqui, ele ignora a necessidade dessas condições. Então, a primeira classificação em sentido amplo, para ele não faz sentido. Incondicionada e condicionada. Para ele isso não importa, porque ele não exige nenhuma condição para que exista o direito de ação. Ele simplesmente exige que você postule algum pedido e que tenha uma resposta. Isso está misturando os dois conceitos de ação em sentido amplo e ação em sentido estrito. E a terceira, essa é a que vai nos trazer aí mais detalhes, até porque é a que é presente hoje, é a que é adotada, pelo menos pensando aí na teoria clássica, aí, na doutrina clássica, é a teoria eclética. Eclética, gente, guarda esse nome. Teoria eclética sobre direito de ação. Teoria eclética da ação também, se diz. Aqui é importante, o autor muito famoso, um autor italiano, veio para o Brasil fugindo da Segunda Guerra, fugindo do nazismo. Primeiro ele foi para a Argentina, depois ele veio para o Brasil. Alguém lembra o nome? Sabe o nome? Não, sabe nem mais antigo. Mais antigo.
Não, ele acho que é discípulo do Carnelucci, salvo engano. Não sei. Liebman. Enrico Túlio Liebman. Escreve com Isso é um B. Liebman. Gente, por que essa teoria é importante para nós? Porque o Liebman foi professor aqui em São Paulo do Alfredo Buzaide, que foi ministro da Justiça numa época num ano que talvez vocês entendam a importância dele. Nessa época, por que ele é importante? Que esse data que é importante? 1973, gente. Gente, que matéria que a gente está estudando aqui hoje, gente? Quando é o último CPC? Código de Processo Civil de 73. Ele é o autor do código. Se vocês pegarem os vademecums antigos, exposição de motivos escrita por ele, lá ele explica bastante coisa do que a gente está falando aqui hoje. Alfredo Buzaide, também professor aqui em São Paulo, discípulo de Liebman, trouxe a teoria de Liebman para o processo civil brasileiro e incorporou ela no Código de Processo Civil de 73. É historinha, isso aí não cai na prova não. Então vamos lá. Aí, então o que fala, né? Depois da historinha, o que fala essa teoria? Para o Liebman, para a teoria eclética da ação, não é qualquer pedido e não é o direito material. Agora, o direito de ação, ele existe quando, no sentido de um direito de pedir, de obter uma decisão de mérito. O direito de ação é o direito a obter um pronunciamento judiciário sobre uma pretensão de mérito, sobre um pedido de mérito. Não é só um pedido, um direito de peticionar, não é só o direito material, aí atrelado ao direito processual. É propriamente o direito a uma sentença de mérito. Todos nós temos o direito a uma sentença de mérito. Basta que eu preencha o quê? Além de outras coisas, mas aqui é importante. Qual que é a característica principal da ação em sentido estrito? A diferença da ação... Gente, voltando lá no começo. Eu falo que sempre que nos começos lá a parte importante sempre volta. Ação em sentido estrito. Uma era... Isso. A em sentido estrito é condicionada. Condicionada, certo? Então, para que eu obtenha uma resposta de mérito, o que eu tenho que preencher? As condições da ação. O Liebman trouxe essa ideia. Essa teoria eclética, então, tem como característica principal o direito a uma resposta de mérito desde que preenchidas as condições da ação. A contrário senso, gente. A contrário senso. Se não estiverem presentes as condições da ação, eu vou ter resposta de mérito? Não. Eu vou ter exercido direito de ação? De acordo com essa teoria? Eu não preenchi as condições da ação. Não tive resposta de mérito. Eu exerci direito de ação? Não. Não houve direito. Eu não exerci meu direito de ação. Essa é a teoria. Se vocês pegarem alguns autores, principalmente mais aqui, que marcante aqui, né, que critica um pouco essa teoria, é o Didier. E dentre outros. Mas essa é a teoria clássica. Eu acho que a gente tem que ficar com ela sobre
para falar de teoria da ação. Depois, eventualmente, alguns outros aprofundamentos sobre essa crítica, mas não presentes as condições da ação, não exercia direito de ação. Certo? Essa é a teoria adotada no Brasil. No CPC de 73, era bem claro. Ele falava condições da ação. Falava, tinha essa palavra escrita lá, tinha esse termo escrito, condições da ação. Agora não tem mais. Mas ainda se repetiu, dois dos requisitos, um caiu fora, mas dois ainda estão lá escritos no CPC agora atual. E ainda se entende que ainda é essa teoria que está sendo aplicada, que é válida. A que a gente tem hoje é a teoria eclética. Ela que é a teoria adotada no nosso código. É isso que também vocês têm que ter em mente. Perguntou, já vi isso em pergunta de oral. Me fale sobre as três, rapidamente, características principais e qual é a adotada no Brasil. Coisinha rápida, jogo rápido aí, concretista, abstrata, eclética, e falar um pouquinho das três. Eclética é adotada. Tranquilo? Tranquilo, né, gente? Condições da ação. Então, para quem acredita nelas, para quem acha que elas existem, porque tem gente que fala que elas não existem, vamos lá. 73, hein? Ninguém lembrou. 2015, vocês lembram o que teve? E começou a valer quando? 2016. Como é que chama esse período aí que a lei fica? Condições da ação. Gente, vamos lá. Quais? É o LIP, né? É o LIP, boa. Eu gosto também disso. Eu gosto de para decorar. Porque eu confundia sempre com os pressupostos processuais, misturava tudo. Então é boa, LIP, eu gosto disso. O que é o... Então, mas aí eu lembro do LIP, mas eu não lembro o que é o LIP. Legitimidade. Boa, porque tem que escrever, tem que completar. Legitimidade de parte. Ou ad causam. De parte. Exato. Alguma coisa a gente não lembra. Quem caiu fora no CPC de 2015? LIP. Eu aposto que vai vir questão. Assim, essa questão aqui não pode errar, gente. Não mesmo. Agora não é mais LIP, porque é LI. Não existe mais. Não está mais escrito lá. Artigo 17. CPC. Cadê o CPC? Todo mundo trouxe o Vadmecum hoje, né? Não, né? Vamos ler. Para em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. Gente, olha aqui que importante. No artigo 3º do CPC de 73, que era o correspondente, ele falava: para propor ou contestar ação é necessário ter interesse e legitimidade. Ai, mas cadê a possibilidade? Estava lá no 267. Tem até uma historinha lá que o próprio Liebman não desistiu da possibilidade jurídica do pedido, mas aí ficou, mandou tirar, o estagiário mandou a cópia errada. Tem uma historinha que conta, mas enfim. No CPC de 73 tinha a possibilidade jurídica do pedido também. Não nesse artigo 3º, mas o que é mais importante aqui que eu queria falar é: agora a gente está falando em postular, para postular em juízo. Antes, a ideia de estar no processo era um pouco restrita, né? Propor e contestar. Agora, a gente está falando de postular em juízo, a gente está falando de todo mundo. Abriu o leque, exatamente.
Aqui, na aula que a gente for falar de sujeitos processuais, e também aqui hoje nos elementos da ação, quando a gente falar de quem são as partes, quem são os interessados, quem são os terceiros no processo, a gente vai entender que agora o leque está muito mais amplo. Todo mundo é responsável pelo processo, todo mundo postula, todo mundo está jogando o jogo. É uma coisa comum agora de todos, não é mais uma ideia de autor e réu, juiz ali e acabou. Tem aqui todo mundo participando desse jogo processual. Então vamos lá. Então vamos falar um pouquinho de cada uma delas. Bom, antes disso, características dessas condições de ação. Elas são questões de ordem pública. E em função disso, o juiz pode verificar a sua presença a qualquer momento. E de ofício. Inclusive, e é muito comum isso, você está no momento processual lá, ajuizou um recurso, interpôs um recurso que não tem nada a ver com essa questão, o desembargador entende que você é ilegítimo, que você não tem legitimidade ativa nesse processo. De acordo com essa teoria, para quem entende dessa forma, ele pode extinguir o processo sem resolução do mérito em sede de recurso, num agravo de instrumento, por exemplo, porque ele verificou de ofício a ausência de uma das condições da ação. Então isso é uma coisa bem, bem forte, bem presente no dia a dia. Acontece bastante. A ausência dessas condições da ação leva à extinção do processo sem resolução do mérito. Está lá no 485, inciso 6 do CPC. Nesse caso, se diz, o autor é carecedor de ação. Carecedor. Qual o nome que a doutrina dá para essa sentença? Tem um apelido. Não. Para sentença. A sentença sentença se fala... sentença definitiva? Não, terminativa. Terminativa. Por quê? Ela termina aquele processo, mas pode ser proposto de novo. Isso também vocês vão ver mais pra frente. Então é a sentença terminativa. Essa que reconhece a ausência de uma das condições da ação, reconhece que aquela pessoa é carecedor de ação. Então vamos lá, falar um pouquinho da possibilidade jurídica do pedido, apesar dela já não estar presente mais no nosso CPC de 2015. O que é a possibilidade jurídica do pedido? Alguém tem uma ideia do que é a possibilidade jurídica do pedido? Se eu fosse explicar, eu diria que a possibilidade é que é abstrato você ter o seu pedido reconhecido. Aliás, juridicamente ele está amparado. É permitido? Ele é permitido? Você pode pedir aquilo. Eu faria a análise ao contrário. É uma ausência de vedação legal para o pedido. Uma defesa em lei. Exatamente. Não é proibido. Você pode postular aquele tipo de pedido em lei. Qual que é o grande problema aqui, né? A crítica aqui que vem lá do começo. Isso entra tanto no próprio mérito quanto no interesse processual. Então, a possibilidade jurídica do pedido sempre foi uma condição da ação meio nebulosa, assim. Ela sempre foi criticada. Tinham dois exemplos clássicos que todo mundo sempre cita, que Não, dois tipos de ações que se dizia vedado, e aí sempre dava esse exemplo. Cobrança de dívida de jogo. Você pode cobrar por ser dívida relacionada com direito natural, mas você não pode exigir em juízo. Cobrança de jogo do bicho. Tem como você ajuizar uma ação de cobrança? De cobrança sim, mas não, se você entender tem que ter a possibilidade jurídica do pedido,
e ela existe mesmo agora que ela estaria dentro aqui, você não pode cobrar dívida de jogo. É ilegal. O jogo do bicho ele não é legalizado. Se você ajuizar essa ação, você pode até fazer a ajuização de cobrança, mas o juiz vai indeferir sua inicial na hora. Você vai receber uma sentença terminativa de cara. Isso atual, você está falando? Sim, atual. Mas aí ele resolve o mérito, agora não essa diferença. Não, porque tudo que estava aqui, e é o que a gente vai ver daqui a pouco, e isso a doutrina já falava, foi incorporado aqui dentro. Está aqui dentro agora. Se você não tem esse direito não pode ser postulado em juízo, você não tem interesse para esse pedido. Porque o interesse ele é detalhado no binômio necessidade e adequação. Não é adequado o pedido, porque o direito não é lícito, postulado. Também não há interesse no sentido da necessidade, porque você não pode cobrar. Mas aí no antigo CPC ele... Extinção de plano. Ele não recebia inicial e agora ele recebe? Não, mesma coisa. É a mesma coisa. Se você entrar na crítica da existência das condições da ação, lá que o Didier tem um capítulo específico, aí sim você pode falar que é decisão de mérito. Mas esse caso ainda seria um caso de discussão. Mas você vê, é uma hipótese, né? Uma coisa tão longe. Enfim, o divórcio também, quando ele não existia, antigamente não existia o divórcio, só existia a separação judicial. E dizia-se também que era mais uma das vedações quando se fala de possibilidade jurídica de pedido. Então você não poderia postular em juízo uma ação de divórcio. As pessoas não existia esse direito. Ou você era solteiro, ou você era casado, ou você era separado. Não existia divórcio. Não existia isso. Então não tinha o que se pedir. Você vai pedir isso em juízo? Não existia. O pedido era impossível, juridicamente. Não existe mais, gente. Não existe mais. A crítica dessa condição da ação é a distinção dele com o próprio mérito. Ele se confunde. Como as outras condições da ação também. Mas a possibilidade jurídica do pedido ela fica sempre muito vinculada, atrelada à ideia do mérito do processo. Se o juiz, enfim, for adepto de uma teoria que essas condições da ação se vinculam com o próprio mérito, se confundem com o próprio mérito, ele vai entrar na ideia da extinção de plano. Aí eu acho que é um aprofundamento doutrinário que também não vem ao caso aqui. A ideia é CPC novo, legitimidade, interesse, possibilidade caiu. Tem a referência de interesse e legitimidade no artigo 17, no 330, no 337 e no 485. 17, 330, 337 e 485. Então vamos lá. O próximo seria então o interesse de agir. O interesse de agir, o que tem que ficar marcado é o binômio. Toda vez isso é falado. Necessidade e adequação. Que eu estou lá pedindo formulando esse pedido, é necessário que eu faça isso? O que significa ser necessário? O processo judicial é a única e última alternativa? Ou há outro meio por meio do qual eu possa buscar essa tutela? Por exemplo, muito marcante nas ações de exibição de documento relativo aos contratos bancários, ações aí que vêm aos montes no judiciário todo dia. A doutrina e a jurisprudência, principalmente aí a jurisprudência, passou a entender que antes de você vir no judiciário,
você tem que fazer um pedido administrativo. Se você não apresentar o pedido que você foi lá no banco, eu já pedi no banco, eles não me deram o meu contrato bancário. Você não tem direito de pedir no judiciário. Por quê? Porque falta de interesse de agir em qual das suas vertentes? Necessidade. Não é necessário ainda. Você não provou que é necessário. Você pode conseguir de outro jeito. Tem um recurso especial que fala dos contratos bancários, julgado sob o rito da repercussão geral. É o recurso especial número 1349453, São Paulo. Ele fala dessas ações de exibição de documento. Isso às vezes cai, às vezes vocês deram uma lidinha na ementa. Ele fala bastante sobre interesse de agir, principalmente nessa vertente aí da necessidade. E adequação? A adequação está ligada à ideia do quê? O pedido é adequado? Ou seja, esse pedido formulado, essa espécie de provimento, de pedido, de tutela. Então, eu estou com uma invasão no meu terreno. Adianta eu ajuizar uma ação de uso capião? Adianta eu ajuizar uma ação de... sei lá. Tem um pedido, uma espécie de tutela adequada para o pedido. E essa espécie, no caso aí, seria uma ação possessória e não uma ação de uso capião. Porque para o pedido existe uma... para o direito a ser tutelado existe uma espécie de pedido adequado. O procedimento adequado. Nesse ponto aqui, tem uma questão sobre a possibilidade, e isso entrou no novo CPC, de ajuizamento de ações declaratórias. Então, assim, eu tenho uma dívida com... como é que você chama? Isabel. Eu tenho uma dívida com a Isabel, eu sou devedor. A Isabel não está me cobrando. A Isabel não negativou meu nome. Ela não me mandou notificação extrajudicial. Ela não falou nada. Mas essa dívida prescreveu. Eu posso ir lá no judiciário e ajuizar uma ação declaratória para falar assim: juiz, fala para mim que essa ação, que essa dívida está prescrita. É uma ação meramente declaratória. A Isabel não me cobrou. Porque se ela viesse me cobrar, eu ia me defender, está prescrito. Ela não me notificou, eu podia contra-notificar e falar, está prescrito. Ela não mandou meu nome para os órgãos de proteção ao crédito, eu podia ajuizar uma ação, falar, eu quero que meu nome saia do SCPC, do Serasa, porque está prescrita a dívida. Ela não fez nada disso. O que ela fez? Nada. Então, mas eu quero porque eu estou com receio de um dia ela me cobrar. E essa dívida já prescreveu, isso é certo, já prescreveu. Eu posso ajuizar essa ação? É uma ação meramente declaratória. Eu quero. Pode? Acho que sim. Aí, aqui, tem que estar aqui. Existe interesse de agir? É necessária essa ação? Adequada? Tudo bem. Eu peço uma ação declaratória para declarar a prescrição. Beleza. Mas aqui. Aqui. Não é necessário, mas para salvaguardar o futuro, talvez sim, né? Rola uma discussão. Rolava antes do CPC de 2015 se era possível o ajuizamento desse tipo de ação. Ainda existe essa discussão. Mas a novidade é que a gente tem um artigo no Código de Processo Civil, o artigo 20, que diz: é admissível a ação meramente declaratória
ainda que tenha ocorrido a violação do direito. Já tinha essa previsão no parágrafo único do artigo 4º do 73 e ela foi repetida, né? Na verdade, não se trata de uma novidade. A ideia aqui é que foi repetido e a discussão sobre a possibilidade do ajuizamento das ações continua. O importante é ter essa ideia de que é possível o ajuizamento de ações meramente declaratórias. Se você vai conseguir justificar, no caso concreto, que aquilo é muito importante para você, vai depender do caso concreto, não tem como ter uma resposta. Mas, se cair na prova, se é possível o ajuizamento de ações meramente declaratórias, sim, é possível, está na letra da lei. Hoje, artigo 20. Ficou claro? Eu não sei, gente. É interesse de agir? O que é o interesse de agir? Tem que ser necessário e tem que ser adequado. Eu estou ali dentro desse contexto de necessidade e adequação? Beleza, vai rolar. Aí que tá? Nesse tipo de questão da ação meramente declaratória, é aqui que pega. Fala, não tem necessidade. O dia que ela vier, isso acontece muito com quem tem documentos furtados, documentos extraviados, cheque extraviado. O cara tá lá e começa a pipocar ação. Ele quer uma ação declaratória para falar que a dívida não existe. Mas não tem nada, né? Fica meio solto o negócio, né? Fica meio uma decisão meio perdida no ar, né? O que o juiz vai declarar, né? Enfim. Legitimidade. Legitimidade de parte. Legitimidade é a autorização para figurar como autor ou como réu. É o vínculo desse sujeito com o direito material. Autorização? Para figurar como parte, autor ou réu. Aí se diz legitimidade passiva e legitimidade ativa. Essa legitimidade, ela tem uma classificação. Então vamos lá. Acho que aqui é legal a gente tentar escrever um pouquinho aqui. Está aqui na classificação da legitimidade. Legitimidade ordinária, gente, como não podia deixar de ser, até pelo nome, é aquela em que o sujeito é o próprio autorizado. É ele mesmo que tem vinculação com o direito material que vai ser postulado em juízo. É a legitimidade do titular do direito. Então, eu emprestei R$100 para Isabel. Pode o Paulo cobrar no meu lugar? Não. Meu pai pode cobrar? Não. Meu amigo que é advogado pode cobrar em nome próprio? Não. Quem que é o legitimado ordinário ativo para essa demanda? Somente eu, mais ninguém. Eu sou o titular desse direito. Legitimação ativa ordinária, legitimação ordinária. A legitimidade ordinária, ela pode ser também sucessiva. Por exemplo, se eu receber esse direito por meio de uma sucessão.
sai o autor, morreu, por exemplo, entram os seus sucessores. No meio dessa ação, eu morri. Quem que vai... a Isabel se deu bem. Não vai ter que pagar ninguém mais? Não. Meus sucessores vão poder entrar no meu lugar para cobrar esse direito. Eles passam a ser legitimados, ordinários, sucessivos. Aqui, gente, cuidado. O CPC antigo usava uma palavra que fazia muita gente confundir. A sucessão processual, que é essa que a gente está falando, é uma substituição das partes. Uma parte sai, entra outra. Mas não se pode dizer que é a mesma coisa que substituição processual. Então, tecnicamente, a palavra substituição não pode ser usada aqui. Tecnicamente, isso aparece na prova, a palavra que tem que ser usada aqui é sucessão processual. Porque substituição processual está ligada a um outro tipo de legitimidade, que não é a ordinária, que é a extraordinária. E aqui sim, a ideia de substituição processual. Certo? O que é essa então, gente? Vocês sabem qual que é essa? Essa aqui, se não souber, defensor público não será. Defensora pública não será. Em nome do interessado. A primeira, eu postulo direito próprio em nome próprio. Essa aqui, eu postulo direito alheio em nome próprio. Então, é o que o advogado faz, né? Não. Não. O advogado, quando ele entra com a petição inicial, ele escreve o nome dele? O que ele escreve? O nome da parte. O defensor público, quando ele escreve a inicial da ação civil pública, o que ele escreve? O nome das pessoas que ele está representando lá? Dos substitutos? Substituídos, aliás? Não, ele escreve defensoria pública. Você vai postular em nome próprio, direito alheio. É a mesma coisa daquele caso que a mãe entra representando o filho, né? Não. De nomeação, autoria. Também não. Aí é um caso de... Isso aí já é intervenção de terceiro. Isso aqui é eu postular em nome próprio o direito alheio. No caso do sindicato? Exatamente. Aí sim. Talvez Vamos lá, gente, ó. Vocês têm que pensar essa ideia, essa frase tem que marcar. Postular em nome próprio, direito alheio. A mãe, quando entra lá pedindo alimentos, ela fala assim: é o fulano, o filho, neste ato representado pela mãe. O advogado, ele fala: fulano, autor, neste ato, pelo advogado infraassinado e tal. E o advogado só assina embaixo. O MP, a defensoria, que são órgãos que têm legitimidade extraordinária, por exemplo, para as ações coletivas, ele entra em nome próprio. Ele não entra MP, representando os afetados lá pelo dano ambiental. Não. Quem está aqui é o Ministério Público. Quem está aqui é a Defensoria Pública. Professora, seria na hora da execução do julgado que haveria a individualização dos ofendidos? Sim. Aí, né, um mundo lá, bem lá na frente da ideia dos direitos difusos, você, num cumprimento de sentença ou na própria execução, tem todo um regramento próprio do processo coletivo,
de todo o microsistema processual coletivo, que vai destacar, a depender do tipo de direito que se trata, difuso, coletivo ou individual homogêneo, esse exemplo está um pouco ligado a coletivo ou individual homogêneo, que vai separar quem vai levar cada pedacinho do bolo lá, o que vai para quem. Se for um difuso, fica para toda a sociedade, enfim. Isso é no momento posterior. Mas a ideia aqui da legitimidade, quem postula, na hora que o juiz vai pegar, vai receber a inicial. Se eu fizer, isso acontece muito na prática. A mãe vem cobrar alimentos. A mãe pode cobrar alimentos? Mãe pode pedir fralda por filho? Pode ou não pode? Mãe pode cobrar alimento? Quem é o titular do direito dos alimentos? Criança. Quem tem que entrar? Em nome dele, representado pela mãe. Isso fica um pouco mais claro também quando a gente entrar nos pressupostos processuais. Mas a ideia aqui é legitimidade extraordinária. Naquelas ações em que se pede remédio, que se pede fralda, é muito comum o erro também. Vai lá a pessoa que está incapacitada por alguma razão, e aí alguém vai pedir por ele. Não pode. É ele mesmo que tem que pedir, ou seu curador, seu representante, enfim. Certo? Bom. Eu acho que tem várias classificações aqui da legitimidade. Vamos lá, vai. Acho legal vocês terem visto uma vez na vida. Legitimidade pode ser principal. Outra classificação. Outra classificação. Outra. Classificação, gente, é a arte de destacar uma categoria ali e dar um nome próprio, né? Enfim, às vezes ela faz muito sentido, às vezes ela não faz tanto sentido. A ideia é que ela sempre faça, né? Senão ela não seria necessária. Mas... Desculpa, ele ficou um pouquinho confuso. Por exemplo, nesse caso da mãe, no caso do remédio, ele entraria como ordinário. Seria ordinário. Ordinária. Vamos lá, boa. Vou voltar na extraordinária, que eu acho que faltou aqui. Quando que pode... Obrigado. Quando que pode existir essa aqui, ó? Vou até apagar aqui. Quando que pode existir isso aqui? Lei, né? Artigo 18. Artigo 18, gente. Artigo 6º. Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Essa parte final é que é a legitimidade extraordinária. Só vai poder acontecer isso se tiver lei autorizando. Então, por que a mãe não pode pedir o remédio para o filho, a fralda para o filho, o alimento para o filho? Porque não existe essa lei autorizando. Não existe isso. O que existe é uma representação processual ou uma assistência processual. Caso contrário, se houver lei autorizando, por exemplo, lei orgânica da Defensoria Pública, autoriza a Defensoria Pública a ajuizar ações coletivas. Lei de Ação Civil Pública, Código de Defesa do Consumidor, todo o microsistema. Lei de Política Nacional do Meio Ambiente, todas elas vão conter dispositivos que tratam e que permitem, que autorizam o ajuizamento de ações por meio de legitimidade extraordinária. Então, esse é o fator marcante aqui. Não tem lei autorizando, não pode. Esse é o ponto. Então lá, a gente ia falar da principal, né? Principal e subsidiária.
principal é aquela prevista como regra, né? Pois é. O exemplo aqui é da ação popular. Quem é o legitimado para ação popular? Não, ação popular, cidadão. Cidadão. Esse é o legitimado principal. Tem uma previsão lá que fala o seguinte: caso o cidadão abandone a ação, surge uma legitimidade subsidiária. Caso ele abandone. Quem que pode entrar? Está lá na lei de ação popular. Se o cidadão, não quero mais ação popular e tal, não quero mais. Tem um órgão aí que a gente... Ministério Público. Sim, exatamente. Então aqui surge a legitimidade subsidiária do Ministério Público. Na ação civil pública, o MP também tem essa legitimidade subsidiária quando os órgãos, ou os outros legitimados para a ACP, também não o fazem. Existe também a classificação de exclusiva ou concorrente. Exclusiva é aquela que só uma pessoa pode entrar, só uma pessoa possui. Concorrente é aquela que mais de uma possui. Tem uma aqui que às vezes cai, aparece um nome esquisito. A concorrente, então vamos lá. É exclusiva ou concorrente. Aí a concorrente ela se subdivide em conjunta e disjuntiva, esse nominho aqui. Então aí se pergunta, né? O que é a legitimidade concorrente disjuntiva? Puta. Nossa, que nomão e tal. Muito tranquilo. Aqui na conjunta, os autores são obrigados a entrar juntos. Eles não podem entrar separados. Eles têm que ajuizar essa ação juntos. Aí a gente vai estudar isso, mas como é que chama isso quando as pessoas têm que estar num polo da ação obrigatoriamente juntos? Necessário. Litisconsórcio necessário. E aqui é um outro tipo de litisconsórcio. Eles podem estar juntos, mas eles podem estar separados caso queiram. Exatamente. Às vezes aparecem esses nomes. Consegue um exemplo? Ação civil pública, tranquilo. MP com defensoria. Eles podem entrar. Aconteceu um dano ambiental numa população ribeirinha aqui, um rio que estava poluído, aí inundou um monte de casa, um monte de gente ficou sem casa e tal. Enfim, um derramamento de petróleo no mar que afetou uma comunidade de pescadores. Esse é o exemplo clássico, vai. O MP pode entrar? Pode. Defensoria pode entrar? Pode. Eles podem entrar juntos? Podem, também. Aqui, ó. Concorrente, os dois podem entrar. Disjuntiva, podem entrar juntos, podem entrar separados. Conjunta. E aí, Pedro, nesse caso da disjuntiva, pode ter despendência, como ele vai defensoria no máximo? O sistema processual coletivo, ele faz essa, já prevê. Não existe litisπendência. Aliás, existe litisπendência sim, mas vai depender do tipo de pedido, do tipo de ação. A litisπendência no processo coletivo tem um regramento diferente do que o processo comum fala. Acho que tem que entrar tudo em processo coletivo, mas um tema super bacana cai em prova, litisπendência em processo coletivo. Existe litisπendência no processo coletivo, mas ela não vai ser lá igual a que a gente vai ver, que a gente vai olhar puramente os elementos da ação, partes, pedido e causa de pedir. Tem um regramento próprio. Nesse caso, por exemplo, só todo mundo entender, porque eu tenho uma dificuldade. Não, tranquilo. Se fosse, vamos supor,
ela perguntou isso, você raciocinar. Não seria de dependência, porque, por exemplo, o MP ingressou com a ação, a defensoria também tinha interesse em ingressar mesmo, já estaria em curso, a defensoria seria admitida como interessada no processo ou como amicus curiae, por exemplo. Não. Então, o exemplo o MP já está rolando, já ingressou. Ela pode entrar como autor mesmo. Ela vai entrar como autor. Se ela já tivesse em curso, Então, ela seria admitida como ela autora. pode ser admitida como autora. Ela entra no mesmo número de processo como autor. Como autora, aí é um litisconsórcio ulterior. Ele não é na formação. Mas eu posso... entendi agora. Entendeu? O Ministério Público seria, entendeu, como se recusar ainda? Tudo bem, até não. Pode, isso pode acontecer. Isso, de novo, é na ação coletiva. Na Lei de Ação Civil Pública e no Sistema Processual Coletivo tem essa... Aí, no caso, o pedido tem que ser igual. Ela não vai formular um pedido. Por exemplo, o MP pode entrar. Uma associação entra com uma... É que a gente vai entrar muito em processo coletivo. Mas vamos lá. Uma associação de proteção de meio ambiente entra com o pedido. O MP pode aditar essa ação. Ele pode aumentar, reduzir, pode entrar como só interveniente, como custos leves, ou pode interferir na própria ação. Mas isso acho que é para aula de processo coletivo. Vamos entender o processo comum. Lá é um outro mundo. Tinha falado aqui, né, de uma conjunta. Nos casos das ações reais, em que as partes, o autor é casado, ambos os cônjuges têm que estar presentes no polo ativo. Ações que tutelam direitos reais. No caso que ela tem autor da história ou não. Não, aí a outorga uxória é uma autorização para que se postule determinada... para que se autorize, por exemplo, alguma garantia sobre o bem. Nas ações reais ele tem que estar no polo da ação mesmo. Por exemplo, numa ação em que você de uso capião, você tem que citar como réu, o proprietário é o João. Tem que ser citado o João e tem que ser citada a Maria, a esposa dele também. Uma digitação compulsória, como exemplo? Acho que sim. Acho que entra também. Acho que sim. Seria uma conjunta, obrigatoriamente. Às vezes demora muito. Não acha um, aí não acha o outro. Às vezes tem um monte de gente, um monte de marido e mulher para citar. Acontece. Beleza? Então essa classificação da legitimidade. Não exclusiva. Exclusiva. Qual que é a diferença da exclusiva para concorrente? Só uma pode entrar ou ambas podem entrar? Só uma pessoa pode. Exclusiva. Deixa eu ver o que eu coloquei aqui. Bom, aqui tem a ação de divórcio. Só o Anulação de casamento, né? Sim, a de anulação de casamento vai tratar de um direito personalíssimo, exatamente. Só aquela pessoa pode entrar. Não existe nenhum outro. Não existe um legitimado extraordinário, não existe um legitimado ordinário, não existe ninguém mais que pode pedir. Só você. A doutrina só tem esse exemplo até ver. Então, gente, a classificação é isso aí um pouco, né? Você encontra um exemplo e destaca. Mas, enfim, a gente tem que... Qual foi o exemplo dessas coisas que você deu de divórcio? Ação de divórcio. Ação de divórcio eu acho que seria um bom exemplo. Professor, caberia um exemplo de, por exemplo, benefício LOAS, que só é destinado a idoso, pessoa com deficiência, e com a morte nos transfere para herdeiro, poderia se encaixar? Sim. A ideia é que o direito é personalíssimo. Eu acho que o exemplo que ela deu a definição que ela deu foi a melhor. Se o direito é personalíssimo, ele não se transfere, ele não tem um outro legitimado extraordinário, não há outra pessoa que possa fazê-lo, sim. É que eu não sei se no LOAS não tem, né? O MP não pode entrar no Estatuto do Deficiente, Estatuto do Idoso, não tem nenhuma previsão.
Seria... Você está falando legitimidade do caso. Não, mas o curador... Aí que tá, o curador é o quê? Ó, boa. Curador. Que legitimidade que é o curador entrando? Ele não fala Ordinário. É ordinário, ele só está representando. Agora vem, ó. Então vamos lá. Falado tudo isso aí, falando tudo isso. Três termos aqui que a gente tem que ter na cabeça. Representação. Substituição. Certo? Vamos lá, a gente já falou o que é cada um desses, a gente já tava tudo aí no pacote. Processual, o que é representação processual, o que é substituição processual e o que é sucessão processual. Representação no caso do curador. Representação é o quê? É aquele que vai comparecer em juízo representando determinada pessoa, mas buscando direito em nome da pessoa. Só representando a pessoa em juízo. Legitimidade ordinária aqui, gente. É isso que está falando aqui. A representação, ela trata da legitimidade ordinária. O autor busca seu direito em nome próprio, mas tem alguém o representando naquele ato, porque ele não pode estar ali sozinho, por alguma situação específica. Assistência, no caso, isso é uma forma de representação. Sim. Do ato. Sim. Substituição. De novo, o que é substituição? Você abre o nome próprio pedindo direito alheio. É aquele caso da sucessão. Meu pai morreu, eu fui buscar entrei no processo no lugar dele. É isso? Não. Não caímos mais. Gente, a substituição processual é pleitear em nome próprio o direito alheio. Eu vou entrar em juízo pedindo o direito de outra pessoa. O exemplo lá que meu pai morre e eu entro no processo no lugar dele para cobrar lá a dívida dele é sucessão processual. Está claro? Qualidade, interesse, dentro de legitimidade, dentro de interesse, necessidade e adequação, dentro de legitimidade, as principais, ordinária e extraordinária, principal exclusiva, concorrente, disjuntiva e conjunta, representação, substituição, sucessão. Tranquilo? Acho que tranquilo, né? Então tá. Então a gente entendeu o que é a condição da ação e agora vamos lá para o processo. Como é que isso rola lá na hora do jogo do processo? Que hora que isso vai ser analisado? Como vai ser analisado? Quais as teorias aí então? Vocês já devem ter ouvido falar também aí dessa teoria, teorias da análise das condições da ação. Em que momento que o juiz analisa se estão presentes as condições da ação? Em que momento? A gente falou isso aqui agora. Que horas? Em qual momento que o juiz pode analisar? A qualquer momento. Mas mais do que isso, né? Qual a forma que ele pode analisar? Ele analisa sempre, de qualquer forma? Né? De ofício. Pode ser analisado de ofício, mas... E aí?
Vocês já ouviram falar da teoria da asserção? São duas teorias principais sobre a forma de análise das condições da ação no processo. A primeira teoria, que na maioria das vezes, né, a maioria dos juízes se dizem, falam, que analisam conforme a teoria da asserção, às vezes é até muito presente assim, nos despachos, você vê, de acordo com a teoria da asserção, as condições da ação são analisadas. Isso aparece muito aí no processo, lá nos autos. Então, essa teoria da asserção, deixa eu escrever aqui. Análise das condições da ação. Teoria da asserção. Tem um nome italiano, eu não vou me arriscar para vocês não darem risada. Mas ela vem do direito italiano, assim como a maioria das coisas do nosso processo, principalmente pela influência lá que a gente falou do pessoal que veio naquela época lá do Liebman junto. E a doutrina processual civil, ela tem muita influência do direito italiano. Mas, então, aqui a gente tem a teoria da asserção. De acordo com essa teoria, as condições da ação são analisadas de forma abstrata, de acordo com o que foi afirmado na petição inicial. No primeiro momento. Então o juiz pega aquilo, pega a petição inicial e dá uma olhada. Não tem contestação, não tem nada ali naquele momento. Ele dá uma olhada e fala: bom, abstratamente, eu estou entendendo que estão ou não estão presentes as condições da ação. Por exemplo, se eu chegar para o juiz e falar assim, na petição inicial: excelentíssimo senhor doutor juiz de direito, eu, Pedro, estou aqui perante vossa excelência para cobrar a dívida que meu irmão André tem com o seu amigo Carlos. Abstratamente, de primeira vista, primeira olhada, o juiz vai olhar isso, o que ele vai fazer? Legitimidade. E então, voltando, a gente está retornando o que a gente estava falando agora há pouco. Se ele verificou de cara, o que ele faz nessa hora? Extingue, sem resolução do mérito, prolata uma sentença terminativa, reconhecendo o Pedro como carecedor de ação. Artigo 485, inciso 6 do CPC. Pedrão, tchau, fera. Não existe isso aí. Você não pode fazer isso. Ou então, de acordo com o novo CPC, o que ele faz? Abre o prazo para corrigir e intima. É uma das temáticas do novo CPC. Nunca extinguir de plano. Sempre possibilitar, sempre oportunizar, desde que possível, a correção de vícios sanáveis. Então, ele, nessa lógica assim, de cara, ele viu que não existe. Tchau. Agora, um outro exemplo. Eu entro com uma ação cobrando a Isabel R$1.000, está me devendo, e o juiz fala: ué, eu juntei um documento lá, uns e-mails trocados, não sei o que e tal. O juiz vai olhar e falar: bom, tá aqui, né? Interesse, legitimidade, pelo que eu tô vendo, sim, legitimidade, ok, bacana. Pelo que tá me mostrando essa petição inicial, abstratamente, pelo que eu tenho até agora, bacana. Eu, assercionista, juiz, vou lá, defiro a inicial, cite-se para contestar, taranã. Essa é a teoria. Ela é analisada assim, ó, de cara, de plano, em abstrato, não em concreto. Ela vai ser analisada ali naquele momento. Ah, mas e aí? E depois? A Isabel vem, contesta, fala assim: não tem nada a ver. Isso aqui, ó, tá aqui, ó, um documento assinado falando que eu não devo nada.
Isso aí, quem emprestou dinheiro quem pegou o dinheiro emprestado dele aí foi outra pessoa, foi a outra Isabel, a minha vizinha, minha irmã gêmea, parece muito comigo, mas não sou eu. O que ela é? Ela é ilegítima, passiva. O que o juiz vai fazer nesse caso? Aí que entra a grande confusão da análise das condições da ação. Porque nesse caso, por meio da teoria da asserção, o que o juiz vai fazer? Ele vai fazer aquela mesma coisa que ele fez no primeiro exemplo? Qual que é a sentença que ele vai dar aqui? Ele vai mandar manifestar sobre a réplica. Não, já decidiu, não precisa de réplica nem nada, ele já viu, tem prova lá, ó. Não é ela, inclusive eu mesmo falo, nossa, não é ela mesmo. Vai julgar com Como é que vai ser essa sentença? Resolução de mérito. Mas você vê que tá certo, essa é a resposta. Ele vai decidir, ele vai prolatar uma sentença em que ele vai rejeitar o meu pedido, vai julgar improcedente. Não é uma sentença terminativa. Definitiva. Pela teoria da asserção pura, né? Assim, ó, na teoria da asserção era para ele fazer isso. Na prática vocês vão falar, nossa, nada a ver, não é isso que acontece. Porque na prática ele vai lá, reconhece a ilegitimidade e extingue sem resolução do mérito. Mas se fosse aplicar a teoria da asserção puramente, o único momento em que se verificaria as condições da ação seria para extinguir sem resolução do mérito, seria naquele primeiro momento. Na inicial, em abstrato. Depois, aquilo passa a ser o próprio mérito. Julga-se improcedente. Essa é a teoria da asserção. É por isso que tem vezes, assim, que a parte quer decisão de mérito e tal, altera e o nosso tribunal não conhece por falta de interesse, né? Porque a causa já foi julgada extinta, né? Tem uma discussão nisso, se cabe ou não apelação, nesse caso para conseguir a improcedência. Né? Sim, porque muitas vezes a parte não quer uma sentença terminativa, porque ao não reconhecer o mérito, não se apreciar o mérito, essa demanda não vai sobre esse caso, sobre essa questão, não se vai se operar coisa julgada. Só coisa julgada formal e não a coisa julgada material. As partes buscam a definitividade, que é aquela característica da jurisdição lá do começo. Então, essa é a teoria da asserção pura. Se, no segundo momento, verificada uma ilegitimidade, a ausência de uma das condições da ação, o juiz vai julgar no mérito. Passa a ser o próprio mérito do pedido. Ao longo do processo se apura o mérito, certo? Tem uma outra teoria. Na prática, o que acontece é que se mistura um pouco das duas teorias. Lá no final, o juiz percebe a ausência, um caso desse sim, que não é a pessoa. No final do processo, ele vai lá e extingue sem resolução do mérito. Não é asserção isso aí. Teoria do exame em concreto. Assim, sempre quando a gente fala em teoria da asserção, a gente está falando então daquele despacho inicial, é sempre ligado... É o exame em abstrato. É o exame em abstrato. Primeira análise. Ele não apurou, ele não... Evidentemente, pode até levar a sentença, essa primeira manifestação, mas se já é no decorrer da instrução, já não se fala mais em teoria da asserção. Não, se fala em teoria da asserção e ao aplicá-la, o juiz não vai extinguir sem resolução do mérito. Ao aplicar a teoria da asserção nesse momento, reconhecendo a ausência de uma das condições da ação num momento posterior, o que ele faz? Ele extingue com resolução do mérito. Certo? A segunda teoria. As condições da ação também são matérias de ordem pública, também são examináveis a qualquer tempo. Vocês viram que nos dois casos o juiz analisa as condições da ação sempre. A qualquer tempo e de ofício. Nos dois casos, nas duas teorias. Só que nesse caso aqui, ao longo de todo o processo, vai ser reconhecido
Caso presente, caso verificado a ausência de uma das condições da ação, vai ser reconhecido a carência de ação. Vai ser extinto o processo sem resolução do mérito. O que acontece na prática? Eles falam assim, não, eu não vou analisar agora porque se confundem com o mérito, mas aí acabam usando a teoria em concreto para extinguir a qualquer momento. Sem confusão com a prática. Teoria da asserção, análise em abstrato, inicial. Só vai extinguir sem resolução naquele primeiro momento. No segundo momento, extinção com resolução do mérito, porque as condições da ação se confundem com o próprio mérito. É dizer, a Isabel não deve para o Pedro. Sentença de mérito. Pedro nunca mais pode ajuizar a ação contra ela. Pode ajuizar a ação contra a outra Isabel, que é a outra parecida, que eu errei, confundi. Mas com essa não. Nesse caso, teoria do exame concreto. A qualquer momento, verificada a ausência de uma das condições da ação, vai ser prolatada uma sentença sem resolução do mérito. Certo? Vamos pro intervalo então, gente? Beleza. Aí.